Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Amor e Caridade, nessa noite. Começamos pedindo a proteção da equipe espiritual, que nos abençoa com a sua luz divina, a todos os irmãos encarnados e os desencarnados. Peço aqui na frente, para a espiritualidade abençoar nosso palestrante de hoje, o Rogerinho, que ele seja muito assertivo em suas palavras, e que todos nós que estamos aqui, os frequentadores, trabalhadores, que possamos receber as bênçãos que viemos buscar. Confie nos irmãos. Para a nossa harmonização de hoje, vou trazer a página 180 do livro de Lorival Lopes, Preces do Coração. Senhor, há momentos em que a rotina me aborrece. As mesmas coisas, as mesmas pessoas e o mesmo serviço cansam-me o espírito. Dão-me a impressão de inutilidade e de perda de tempo. No entanto, não é a rotina em si a responsável por esse meu estado interior. Eu é que me faço rotineiro, mal utilizando o tempo e perdendo as chances de melhorar de vida. Se souber aproveitar as horas, principalmente as vagas, e me exercitar na criação de algo útil, verei aparecerem as mudanças. Pensando bem, o serviço repetitivo traz-me benefícios, porque não me fadiga com dificuldades e me deixa espaço para pensar em coisas agradáveis. Por isso, venho pedir-te que inspires o bom entendimento, a criatividade e a disposição para descobrir os meios de progredir sempre, mesmo executando as tarefas semelhantes todos os dias. Além do trabalho, importa-me rogar-te as bênçãos à minha vida por inteiro, trazendo-me fé, saúde e paz. Obrigado, obrigado. Que assim seja. Boa tarde, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Espero que todos encontrem aqui o que vieram buscar, né? Dentro do merecimento de cada um, né? E do que é para ser pra gente mesmo, né? Às vezes nós estamos buscando algo que não é para nós nesse momento, né? Mas ele virá para nós. Antes de nós entrar nesse tema, eu gostaria de mandar um abraço para a família da Dona Helenice, né? Que hoje voltou à pátria espiritual, no nome do seu Dionísio, da Natália e da Júlia. Dona Helenice, acho que o pessoal conhece, frequentou muito aqui, né? Até agora os últimos tempos esteve aqui conosco. Então, para a família dela, um grande abraço a todos, né? E muita força de toda a casa Lar de Fabiano. Também falar para os irmãos que a gente está com um grupo de oração agora nas redes sociais, através do WhatsApp. A gente sabe que o poder da oração é muito grande e quando estamos unidos é muito mais forte, né? Então, quem tem acesso às redes sociais da casa, ali tem um link que dá direto no grupo do WhatsApp de oração. E quem não tem, pode deixar com a Iselda depois do passe, o número do celular, seu WhatsApp, que a gente adiciona. E juntos somos mais fortes, né, pessoal? Vamos orar juntos que com certeza vamos conseguir o que desejamos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que para mim é de extrema importância, que é o poder da gentileza. Acho que a gentileza é algo que é capaz de mudar o mundo quando é exercida por todos nós, né? Que cada um de nós vive num pequeno mundo. Se nós mudarmos esse pequeno mundo e todos mudarmos, nós mudamos o mundo todo, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. A origem da palavra gentileza, ela vem do latim, né? Que antigamente se dizia gentiles. Eram pessoas que pertenciam à mesma família, né? Com o passar dos anos e com o português, essa palavra foi evoluindo para gentileza, que é algo como educação, respeito pelos mais próximos, né? E vários outros sentimentos bons. Então, quando eu estava pensando e cogitando sobre falar esse tema, eu e minha mãe tivemos um debatezinho, assim, que a gente gosta muito, 2 espíritas juntos, né? 3, né? Então, sempre tem um debate, alguma coisa assim em casa. E nós estávamos conversando sobre gentileza e nós falamos assim, será que a gentileza é genético? Porque tem algumas pessoas que têm mais facilidade em ser gentil que as outras. E aí
a gente não chegou numa conclusão, mas eu fiquei pensando assim, não, mas a gentileza não é genético. O que é genético é ao fato de tu ter facilidade de se expressar. Por exemplo, tu ter facilidade de conversar, tem gente que é mais retraída, mas tu ter facilidade de expressão não quer dizer que tu seja gentil na tua expressão. O que a gentileza é algo que é ensinado, na minha opinião, desde que a criança é pequena. Pequenas gentilezas, por exemplo, assim, quando tu tem aquela criancinha que está aprendendo a falar, muito obrigado, até logo, tchau, bom dia, são pequenos atos de gentileza que a gente vai ensinando para as crianças e com o tempo elas vão evoluindo, né? Essa gentileza vai evoluindo para algo maior, muito maior. Então, eu gosto muito de usar uns exemplos assim. Agora, quando eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema, eu andei assistindo um filme antigo. Eu gosto muito de filme, acho que o cinema nos ensina muito quando é bem empregado, né? Eu não sei se vocês recordam, se assistiram um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. O Patch Adams, para quem não assistiu o filme, eu vou explicar um pouco para vocês. O Patch Adams é um senhor que está encarnado ainda, e ele foi um médico que ele mudou muito o conceito de medicina, porque ele começou a trabalhar com os pacientes com amor, não só aquela frieza antigamente que os médicos antigos tinham, né? Ah, tu tem isso, tu tem que tomar esse remédio. Não, ele trouxe o amor para dentro dos hospitais, né? Como eles faziam isso, vestia de palhaço, tinha vários jeitos de chegar, mas sempre com gentileza. Então o que ele fez? Ele abriu uma clínica própria, totalmente gratuita para as pessoas. Até hoje ela existe, onde as pessoas são tratadas, todas as doenças, com amor, claro. Medicação também, porque não é, né, a gente necessita da medicação e dos médicos, né? Mas o que ele começou a pesquisar? Que essas pessoas estavam conseguindo evoluir muito mais rápido no processo de cura, através do amor, né? A cura através da gentileza, do carinho que ele demonstrava com os pacientes. Então aí ele começou a observar que esses pacientes estavam evoluindo muito mais rápido, né? Então esse é um filme que eu recomendo muito, assim, que se assista. Depois a gente pode passar ali, eu não sei se vocês têm costume de olhar filme ou não, mas Patch Adams, O Amor Contagioso, nos ensina muito, é uma lição de vida muito importante. E no capítulo 9 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, na parte bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem um trecho que diz: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, né? Benevolência junto aos próximos. E isso aí a gente tem que se exercer cada dia, né? Aqui Kardec explica que a verdadeira bondade se expressa na maneira de falar e agir, no tom de voz, na postura com seu irmão, isso nas pequenas atitudes do dia a dia. Pois que o que realmente importa é o dia a dia, é as pequenas coisas que a gente faz, né? Claro que um ato de grandeza, por exemplo, a gente fazer um ato de grandeza é importante, mas são os pequenos detalhes do dia que reconstroem o nosso mundo, né? Outra pessoa que eu gosto muito, assim, de assistir, acho ela maravilhosa, as exposições, quem tem acesso à internet, assim, o YouTube, essas coisas, é a Maíse Braga, que é uma expositora espírita. Essa mulher é incrível, a forma com que ela fala, assim, né, dentro do espiritismo. E ela diz em uma fala que a gentileza hoje é uma palavra difícil de ser encontrada, mas é fundamental, porque quando somos gentis, nos preocupamos com o que vamos falar, com a reação que o outro terá. Não dizemos algumas coisas que claramente criarão dificuldade na emoção do outro, né? Então, depois eu vou trazer alguns exemplos de gentileza que a gente tem que aplicar no dia a dia, né? Mas isso aí diz muito, né? É saber o que vai falar, né? Saber como consolar, e às vezes o consolo é só ouvir, né? A gente às vezes tem dificuldade de ouvir, a gente tem mais facilidade de botar para fora nossos problemas do que ouvir o problema do nosso irmão, né? Mesmo que o nosso irmão, às vezes, o problema seja muito maior do que o nosso, né? Então, lá no outro pessoa maravilhosa que eu também trago como exemplo é um senhor que já é desencarnado. Seu nome é José da Trino e ele ficou conhecido como Profeta Gentileza. Ele era um andarilho que ele levava só o amor no Rio de Janeiro por 35 anos. Ele
botava mensagens nas paredes de amor, assim, claro, paredes que podiam fazer, mas sempre com frases de amor. E ele foi o criador de uma frase que, para mim, é o resumo de tudo isso que eu falei agora, que é gentileza gera gentileza, né? Todo mundo já ouviu falar dessa frase, porque outro dia eu estava pensando num exemplo, assim, que aconteceu comigo. A gente vê hoje tanta briga de trânsito, assim, né? Já viram como isso tá terrível. E aconteceu comigo uma coisa que eu barbeirei, sabe? Eu barbeirei, né, no dia. E o rapaz do outro carro me xingou, assim, fez assim com a mão, né? E eu, meu amigo, me desculpa. O cara começou a rir e ali se resolveu. Agora, se tu vai encarar, por exemplo, aquilo de frente, mesmo tu estando errado, que é como acontece normalmente, o que vai virar, né? Então, isso é o maior sinônimo que gentileza gera gentileza. Se a gente for se expressar e querer bater de frente, por isso que tá essas coisas que acontecem aí que a gente vê, né? Então, pessoal, eu gostaria de trazer alguns exemplos de gentileza, assim, agora que a gente conversou um pouco sobre o tema, que para mim são básicos de gentileza, mas que se a gente conseguir seguir e exercer, o mundo vai ser muito melhor. Um primeiro exemplo, e eu acho que isso era uma coisa que a gente, sinceramente, nem precisaria estar falando, e isso nem é gentileza, mas acaba se tornando no mundo de hoje, que é saber respeitar as diferenças. Gente que ficou, parece que o mundo, as pessoas não respeitam as diferenças dos outros, as minorias, ou faltam com respeito por a pessoa ser diferente da gente. Mas isso aí é uma coisa básica, gente. O mundo, graças a Deus, as pessoas são diferentes, né? Um exemplo claro, quando Jesus veio à Terra, isso num tempo de preconceito, que era daquele tempo da vinda de Jesus, como é que Jesus recebia as diferentes? Com amor. E nós, hoje, que não somos nem um grão, né? Queremos tratar mal, por exemplo, né? Então, isso aí, para mim, é uma das coisas que hoje não precisaria ser falado, mas a gente tem que falar ainda. Respeitar as diferenças como opção sexual, cor, religião, entre outras coisas, é o mínimo, gente. Isso aí não é nem gentileza, isso é obrigação de cada um. Respeitar. Outro exemplo é ser tolerante com o erro dos outros. Pessoal, as pessoas não erram porque querem, né? A gente às vezes se indigna, fica bravo quando uma pessoa comete algum erro, alguma coisa, mas ninguém erra porque quer, né? A gente tem que se enxergar também um pouco que a gente também comete erros, e quando nós cometemos nosso erro, a gente quer que as pessoas sejam tolerantes conosco, né? Então, vamos ser com nossos irmãos. Seja grato ao que as pessoas fazem por vocês. A gratidão é uma gentileza que deveria ser exercida sempre. Ninguém faz nada por obrigação por ti, as pessoas fazem muitas vezes para te agradar, e a gente às vezes nem é muito obrigado, né? Eu acho que isso aí é de extrema necessidade. Tenha paciência com quem necessita de paciência. Eu vejo que hoje nesse mundo tribulado a gente não tem nenhuma paciência com as pessoas mais velhas, por exemplo, que necessitam do nosso cuidado, da nossa atenção, até na questão, assim, coisas básicas como caminhar, por exemplo, que é tão difícil, né? Não inveje a conquista dos outros. Isso aí também, o Chico Xavier, numa passagem, ele disse que se a gente pudesse materializar um sentimento em forma de pessoa, o mais feio seria a inveja, né? A gente tem que batalhar pelas nossas coisas e não olhar pelas coisas dos outros com inveja ou querendo mal. E nós também não devemos fazer com que as pessoas nos invejem, que hoje em dia nas redes sociais é isso que a gente vê, né? É uma competição de quem compra mais, é uma competição de quem viaja mais, é uma competição de, eu fui tal coisa. Às vezes a pessoa demonstra uma vida que nem tem para causar inveja. Se as pessoas soubessem o quanto a inveja é prejudicial, não fariam isso, né? Se você tem dificuldade de demonstrar o carinho, pelo menos deseje o bem para os outros. Porque isso aí também não é uma coisa que se condene. Tem gente que realmente tem dificuldade de dizer um eu te amo, de dar um abraço, né? É algo que já vem da pessoa. Mas deseje o bem para aquela pessoa, né? Para aquele seu irmão, para aquele seu familiar. Não fique desejando mal. Resolva as coisas que tem para resolver. Porque é muito ruim guardar mágoa, guardar sem ressentimento dos outros. Isso aí é muito prejudicial para quem guarda, né?
ressalte a qualidade dos outros. Se for para elogiar ou falar alguma coisa crítica realmente construtiva, se não for para elogiar ou falar alguma crítica realmente construtiva, exercite o silêncio. O silêncio é uma dádiva de Deus, às vezes. Porque às vezes a gente tem a gente tem que estar falando para os outros alguma característica que para o outro não é legal de ouvir, né? Então é mais importante que a gente guarde a nossa opinião se a gente não tem a capacidade de falar bem do que de botar para baixo esse irmão, né? E a última é: seja caridoso com os necessitados. Lembre-se que Jesus dividiu o pouco que tinha com quem tinha fome. Estamos aqui para auxiliar e ser auxiliados. Não desdenha do irmão que bate em tua porta se humilhando por ajuda. Isso eu acho que é o que mais se prega aqui dentro, né? A caridade. Vamos ser caridosos com esse irmão que está lá se humilhando para te pedir uma ajuda, né? Isso é uma obrigação nossa. Eu acho que isso são os exemplos básicos, assim, mas eu creio que se a gente conseguir seguir esses exemplos, se todo mundo botasse em prática esses pequenos exemplos, o mundo seria muito melhor, né? A gente teria um mundo muito melhor de se viver e deixaria um mundo muito melhor para os nossos herdeiros, nossos filhos, nossos netos, né? Mas é através deles que a gente vai também modificar isso, ensinando essas coisas, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive isso lá na minha casa, assim, eu sempre fui uma criança muito com uma facilidade de dar bom dia, eu sempre digo isso, sabe? Mas isso eu aprendi em casa, isso eu não nasci assim, né? Isso foi o que eu aprendi no meu dia a dia, então isso se fosse dar uma dica, ensine seus pequenos a ser pessoas educadas, a ser, né? A elogiar, a botar pra cima. Então, pessoal, antes de irmos para a nossa prece final, eu gostaria de ler um trechinho assim, bem pequeno de uma música de um cantor que eu gosto muito, que se chama Emicida. Ele é um cara que canta muito sentimento, assim, e ele diz uma música assim que resume tudo isso que eu falei, que é as coisas que a gente tem que seguir, que é clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia e honestidade como religião. Acho que é um mantra assim perfeito, tá? Então, pessoal, eu gostaria que todos fechassem os olhos para a nossa prece final. Hoje também pedindo pelos nossos irmãos aqui da casa que estão em tratamento médico, né? A nossa irmã Helenice, que nos deixou momentaneamente, pelos seus familiares, né? E eu quero que a gente reflita sobre tudo isso, certo? Senhor, permita que eu seja luz e amparo na vida das pessoas que venham até mim. Que eu consiga ser gentil até quando a amargura tome conta de mim. Que eu consiga respirar 2 vezes nos momentos de raiva e não magoar meus irmãos, principalmente os que não têm nada a ver com o que estou passando. Obrigado pelas novas oportunidades que me dá a cada amanhecer e que amanhã eu seja melhor que hoje, tanto nas ações quanto nos desejos. Que assim seja.